Faz uma breve apresentação sobre o seu trajeto profissional e falar um bocadinho da sua experiência. De seguida vou convidar o engenheiro Manda e, por fim, o arquiteto Mário Gurgel para uma breve apresentação e de seguida começamos então o nosso evento. Lourdes, força. Boa noite a todos. Conseguem ouvir-me? Perfeitamente, Lourdes. Vou Estamos a ligar a ouvir. Boa câmera. noite. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu sou a Lourdes Sebastião, sou uma arquiteta angolana, apesar de atualmente estar trabalhando numa indústria diferente. Tenho mais de 6 anos de experiência dentro e fora de Angola nas indústrias de construção civil e de petróleo e gás. Tenho uma pós-graduação em arquitetura e construção sustentável e um mestrado em metodologias BIM. Vamos a falar de experiência profissional. Já trabalhei trabalho mais voltado para a área de projetos, mas também já dei muito suporte para a implementação da metodologia BIM a empresas de diversos tamanhos. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Bem-vinda. Manda, tenha a bondade. Um minuto, vou ligar o meu microfone. Ok. Sim, eu sou Mandassa Tixinga, sou engenheiro civil, membro da Ordem dos Engenheiros de Angola. Trabalho no setor da construção há um bom tempo e tenho mestrado em BIM e sou mesmo fã da tecnologia no setor da construção. E estou aqui para ver se partilhamos mais algum conhecimento. Fantástico, Manda. Muito obrigada. Vou dar a palavra ao arquiteto Mário Gurgel para se apresentar também. Obrigado, Marta. Obrigado a todos que se juntaram a nós, independentemente da localização em questão. Começo por dizer que sou arquiteto de formação e trabalho há mais de 10 anos no setor da construção, com experiência, mas a passagem por várias outras áreas, nomeadamente na banca, onde trabalhei no setor de Project Finance, na qualidade de avaliador imobiliário. Trabalhei também em design de projetos de construção e atualmente sou gestor de projetos profissional, também voluntário do PMI Angola e na atualidade também estou ligado a projetos no setor habitacional cá em Angola. Muito obrigado. Obrigada, Mário. Não sei se fui a única, mas ouvi o Mário com um som tanto quanto baixo. Se calhar verifica aí o seu som, de modo que na próxima intervenção consigamos ter uma melhor qualidade no som. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a este webinar que faz parte do programa Embaixadores PMI Construction Professional, PMICP. Hoje nós vamos falar sobre PMI Construction Professional, princípios para melhorar o desempenho dos projetos de construção com a tecnologia. Notem que atualmente a tecnologia tem estado a revolucionar todas as áreas, mas hoje nós queremos falar especificamente do setor da construção. E para isso, nós vamos ter aqui um painel de partilha de experiência centrado no tema do webinar, com perguntas e respostas dos painelistas, incluindo as da audiência. Portanto, vamos começar com os painelistas. Aquilo que é o cerne da questão, não é? Nós, enquanto gestores de projetos, e aqui com uma certa curiosidade em saber mais sobre a construção, eu começaria com o Mário Gurgel a saber qual é o papel da tecnologia na gestão de projetos de forma global em relação aos projetos de construção. Esta pergunta vai dirigida ao Mário, mas os outros painelistas também podem dar os seus subsídios. Eu ouvi com alguma dificuldade. Consegue ouvir-me bem agora com os fones? Eu consigo ouvir bem. Eu não sei se o Mário consegue ouvir-me. Sim, sim. Só para repetir a pergunta, por favor.
Pronto, eu aqui começaria por perguntar aos painelistas, começando pelo Mário, qual é o papel da tecnologia na gestão de projetos de forma global e em relação aos projetos de construção? Essa pergunta é transversal aos três, e a começar com o Mário, de seguida a Lourdes e por fim o Manda. Obrigado pela pergunta, Marta. A tecnologia, hoje, não só no setor da construção, tem um papel fundamental e importante na medida em que expande aquilo que são as competências humanas. Ou seja, nós, enquanto seres humanos, temos limitações e também realçar aqui um aspecto fundamental que é, enquanto aficionado também da neurociência, há um aspecto que nós temos que ter em conta. A nossa limitação humana está relacionada com questões biológicas. O nosso cérebro é econômico e, por esse facto, nós temos que estender essas competências, essa capacidade. E a tecnologia, então, tem esse papel. Tem o papel de acelerar processos, tem o papel de ajudar-nos na gestão daquilo que são os elementos fundamentais e o alcance das metas que nós pretendemos, no caso particular dos projetos de construção. A nível da gestão de projetos, como temos estado a constatar, o PMI tem estado a desenvolver uma série de iniciativas para seguir o caminho daquilo que tem sido o desenvolvimento da tecnologia. No caso da construção, os benefícios são enormes, desde o início, relativamente a questões de planeamento, a execução e até para efeitos de conclusão daquilo que são os projetos fundamentais que as empresas têm no seu leque de atividades principais. Para já, o que me apraz dizer relativamente à importância e benefício da tecnologia ao serviço da construção. Não sei se fui audível, mas... Sim, Mário, o som continua baixo. Temos aqui a audiência a também dar nota que o som está baixo. Se calhar, enquanto ouvimos os outros painelistas, tentava fazer um teste com o som e melhorar aí a qualidade do som. Vamos continuar, vou dar lugar à nossa painelista para também dar aqui um subsídio sobre a importância da tecnologia em projetos de construção. Lourdes. A meu ver, a tecnologia tem um papel muito importante na gestão de projetos, pois permite, além de muitas outras coisas, uma melhor coordenação, comunicação, controle de prazos, custos e de qualidade. Principalmente no setor da construção, e focando um bocado no uso da metodologia BIM, que é um dos custos, um dos pilares da tecnologia. Ferramentas do género integram todas as fases do projeto, desde a fase conceitual até a fase das operações. E isso também ajuda para a redução de erros, para a redução de trabalho, promove decisões mais informadas e apoia realmente a gestão de projetos em todo o ciclo da vida da construção. Fantástico, Lourdes, muito obrigada. Vamos aqui ouvir também o Manda, a mesma questão. Sim. Relativamente a esta pergunta, eu diria que a adoção da tecnologia no setor da construção, eu acho que faz parte do setor, posso dizer que nos últimos 30, 40, 50 anos, quase considerar, é um setor que considerou que a tecnologia não tinha nada a ver com a profissão. Por quê? Porque é a forma como a construção funciona, do tipo, pela forma, primeiro, nós temos no setor da construção, posso dizer, mais de 50% dos nossos recursos são operários, são pedreiros, são armadores de ferro, e são pessoas que não têm assim apetite para as tecnologias. Então, isso fez com que o setor ficou muito para trás. Eu sei, até recentemente, quando estava a comparar o nível da adoção da tecnologia, eu acho que a construção, alguns anos atrás, só estava à frente à agricultura.
E eu sei que recentemente até o setor da agricultura já adota mais as práticas, os conceitos, ou seja, a integração da tecnologia um bocado melhor, um bocado mais do que o setor da construção. Esse é o primeiro, é o primeiro aspecto, ou seja, os utilizadores, ou seja, os praticantes, nós temos uma massa muito grande que não faz uso das tecnologias. O outro fator, eu posso dizer que é a forma como o setor funciona. Enquanto, por exemplo, uma fábrica, uma linha de montagem de carros tem tudo integrado no mesmo espaço físico, o setor da construção é relativamente diferente, em que posso dizer que o projetista é uma empresa, o empreiteiro geral é uma outra empresa, depois o fornecedor do empreiteiro geral são outras empresas, cada um com a sua forma de comprar, o dono de obra é uma outra organização. Ou seja, a forma como o suprimento acontece no setor da construção também é um outro desafio que faz com que uns adotam mais a tecnologia, por exemplo, no caso dos projetistas, os arquitetos, enquanto os engenheiros civis, olha, vão adotando aos bocados. Então, eu posso dizer agora que hoje em dia, que a maioria agora dos líderes no setor, falo que é da equipa de gestão de projeto, já considera que sim, existe uma certa vantagem em adotar e integrar a forma como nós trabalhamos. Por quê? Porque isso ao longo dos últimos tempos, dos últimos anos, estamos a ver que vai reduzindo o nível, por exemplo, das disputas. Por quê? Porque trabalhando no mesmo ambiente colaborativo, as empresas conseguem retirar as informações certas no momento certo. Ou seja, o uso de e-mail já é reduzido. Ou seja, hoje em dia, posso dizer que sim, a adoção da tecnologia começa a acontecer porque as organizações a nível transversal, conseguem integrar as suas informações sem que haja, sem que haja colisões entre o escopo de um dos outros. É por isso que eu acredito que a tecnologia no setor da construção veio mesmo para ficar. Agora, com a tecnologia, com o drone, com a topografia, com aquele novo sistema de levantamento, acredito que a aceitação está a ser muito boa e acredito que o caminho é mesmo este. Perfeito, Manda. Muito obrigada aos três painelistas por esta introdução. Nós começamos de uma forma diferente aqui para começar a aquecer e para despertar o interesse dos nossos convidados. Daqui da nossa sala está bonita, estou a ver que temos cerca de 42 pessoas conosco. E agora sim, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre o tema. Vai apresentar o tema o arquiteto Mário Gurgel e na sequência, nós iremos continuar com este painel de perguntas e respostas direcionadas não só aos nossos painelistas, como também vamos dar espaço depois à audiência para colocarem suas questões. Por agora, vamos ficar atentos à explanação do tema com o Mário Gurgel. Mário, tem a palavra, por favor. Mário, está A em nível do mute. som, está melhor? Ainda não a 100%, mas conseguimos ouvir bem. Bom, eu vou começar essa apresentação, conforme fizemos aqui uma breve introdução, e realçar alguns princípios, não todos, efetivamente, que ajudam a melhorar o desempenho dos projetos de construção com a tecnologia. Antes de podermos entrar por aquilo que será efetivamente o tema deste webinar, apresentar alguns dados sobre o setor da construção. Estão me desligando a cara. Num estudo realizado, alguém que possa. Eu atendi o micros. telefone tem do info. Liguei telefone na cara. Eu sei, só uma forma de falar. Né? Telefone, não sei se é que às Alguém vezes que só possa chama. ver os micros. Já está, Mário. Desculpa, pode continuar. Obrigado, obrigado. Bom, eu estava a dizer que um estudo realizado há cerca de 5 anos, sensivelmente, apresentou dados sobre o setor da construção. Setor este que, como se pode constatar nesse estudo,
construção, o setor em si, tem uma contribuição para o PIB mundial em cerca de 13%. Mas o que deixou preocupados os investigadores, aqueles que fizeram a pesquisa, é de que o desempenho esteve muito abaixo daquilo que se pretendia perceber. Ou seja, duas décadas antes, portanto, o Mário, retorno... peço desculpas. Sim. Está Uhum. muito baixo, Mário. Tá Estamos a bem, receber deixa-me então... algum feedback, peço desculpas, de que o som continua a vir muito baixo. Não E sei agora, se. como é que está? Como é que está Agora agora? está melhor, está melhor. Melhorou? Sim, melhorou. Ok. Relativamente. Não sei se é uma questão de aumentar o som das colunas do computador, não Deixa-me só sei. ver aqui se eu consigo alterar algum dado. Mário, Ah, se me como é- permite a sugestão, se calhar com os fones como estava, mas aproximar mais o micro de si. Vamos só fazer um teste. Agora como é que está? Agora o Agora som está melhor, a Mário. mim parece-me igual ao que estava. Eu Aí estou é? com o som no máximo e o seu E som não e o se da ouve. marca é uma diferença muito grande. Tá bem, deixa-me então voltar a pôr aqui. E agora como é que está? Está distante, mais próximo? Agora está a melhorar. Se Agora aproximar, aproximou o micro, está bom. parece-me bem melhor. Bem Uhum, melhor, não é? exato. Obrigada, Catarina. Pronto. Como eu dizia, o setor da construção não tem tido, pelo menos na altura que se fez essa pesquisa, não teve o desempenho que se desejava, apesar da contribuição em 13%. E que deixa também preocupado o setor é que até 2035, 69,4 trilhões de dólares em investimentos globais em infraestruturas serão necessários. Mas para isso é preciso mão de obra qualificada, que infelizmente, naquilo que também se constatou na pesquisa, é que até 2031, mão de obra qualificada vai se aposentar. Portanto, vai haver um vazio naquilo que são os talentos para poder enfrentar os desafios que o setor pretende. Apesar de tudo, hoje já existe, a nível do setor da construção, o desenvolvimento de 3 vetores, cujos 2 principais, em termos de processo e tecnologia, são os que têm conseguido dar resposta aos desafios do setor. Realçar o facto de que, a nível de processos, há organizações que têm estado a adotar métodos, tecnologias que são avançadas, que garantem, de facto, a percepção e, pelo menos, o alcance daquilo que são os objetivos em termos de eficiência e sustentabilidade. Estamos a falar, por exemplo, de tecnologia, abordagens e metodologias como o Advanced Work Packaging, o Last Planner System e o CCSU, que no inglês quer dizer Construction, Commissioning and Startup, e que mais à frente irei explicar. Ao nível da tecnologia, que é o foco deste nosso webinar, tem-se utilizado aquilo que são, de facto, tem sido a tecnologia fundamental para alavancar o setor. E alguns resultados que já têm estado a ser evidentes, apesar da tecnologia de inteligência artificial ser tanto divulgada, pelo menos há 3 anos, com maior ênfase, ela já vem estado a ser estudada há muito tempo. Temos outras também como Digital Twins, a tecnologia blockchain, a realidade aumentada, a realidade virtual e a impressão 3D. Mas aquilo que é fundamental e que foi mencionado no slide anterior, precisamos de pessoas essas para de facto executar os processos e pôr a tecnologia a funcionar ao serviço daquilo que se pretende no setor e na indústria da construção. Foi por essa razão que o PMI, em colaboração com especialistas do setor, que comprovadamente sabem que existem estes processos que utilizam, nomeadamente o Lean Construction Institute, as Petronas, o Construction Industry Institute, entre outros, que estão aqui apresentados, desenvolveram esta certificação. Certificação esta que compreende 7 cursos, 4 deles mandatórios, à frente já vamos explicar como, e outros 3 complementares para que se obtenha uma designação, que é a designação de gestor de projetos sénior.
Duas certificações, aqui é mencionado certificação, mas uma delas é que confere certificação PMI-CP e uma outra com a designação de gestor de construção sénior. É importante referir que não só engenheiros civis, não só arquitetos, mas o ecossistema da construção tem uma série de atores esses, desde promotores, empreiteiros, fiscais e outros que interagem neste ecossistema também, desde que provem competência de trabalho e experiência nesta área, são elegíveis para seguir esta certificação e poderem tê-la enquanto competência profissional. Os três elementos fundamentais desta certificação, por aquilo que se diz em termos de o setor tem desperdícios, é a adoção de formas de trabalhar Lean. A forma de trabalhar Lean advoca a ausência ou pelo menos a eliminação do desperdício. Desperdício não devemos olhar simplesmente numa perspectiva material, mas também intangível, e isso no que diz respeito a processos, uma vez que essa abordagem Lean, que é o Lean Construction, garante a confiabilidade da entrega de processos de um processo para o outro. A abordagem ágil e a utilização de dados é o segundo elemento central. E a questão que se coloca é o ágil por quê? Nós sabemos que os projetos de construção têm um ciclo de vida extenso, falando efetivamente nos megaprojetos e aqueles projetos que têm um nível de complexidade elevado. Então, o ágil vem aqui na perspectiva de que se consiga desmembrar grandes quantidades de trabalho em Arquiteto Mário, está a falar Mário, no pode... mute. Sim, Mário, podes abrir o som, peço desculpas, eu estava a fechar para não haver interrupções externas, mas podes abrir o ok, microfone, está por bem, favor. está bem, ok. Como dizia, o ágil aparece como uma abordagem, uma metodologia para ajudar a desmembrar grandes pacotes de trabalho, grandes processos e mais pequenos e mais facilmente controláveis e executáveis. Mas isso é possível somente com dados fidedignos, e daí que o processo de decisão dependerá muito dos dados. E não menos importante, apesar de aparecer aqui como terceiro elemento, é a tecnologia. A tecnologia que é impulsionada nesta certificação e que os profissionais devem utilizar cada vez mais para estender as suas competências enquanto profissionais. Bom, falar um bocadinho da tecnologia, a sua importância e benefícios no desempenho dos projetos de construção. É importante dar nota deste texto do Project Management Institute, de que as empresas e os projetos de ambiente construído, aqui ambiente construído, estamos a referir-se não só a edifícios, mas tudo quanto constitua projeto a nível do nosso planeta, naquilo que os profissionais executam, que aproveitarem os dados de forma eficaz vão ter vantagem competitiva. Ou seja, vão poder competir de forma um bocadinho com mais vantagem, de alguma forma, em relação a outras empresas que não aproveitem os dados de forma eficaz. Nesse sentido, e dando continuidade à importância da tecnologia e os seus benefícios para o desempenho dos projetos de construção, é importante dizer que a própria tecnologia, como fizemos na introdução deste evento, está a redefinir o ambiente construído, está a redefinir e está a centrar-se, sobretudo, em termos de produtividade, porque estende a capacidade humana e isso trará benefícios como saúde, segurança e um dos fatores fundamentais que a tecnologia tem é a integração. Realçar o facto de que as empresas hoje começam a recuperar esse atraso, porque de facto veem que há benefícios utilizando a tecnologia, sobretudo quando se centram naquilo que é o elemento fundamental no uso da tecnologia, que é a entrega de valor. Do ponto de vista daquilo que é a chave e o aumento da produtividade, a tecnologia está a transformar
os negócios e os projetos que as empresas desenvolvem. Mas falar de tecnologia por si só não garante resultados. Não é uma varinha mágica que fará com que tenhamos melhores resultados. É importante aqui sublinhar a importância dos dados como matéria-prima para aquilo que são as tecnologias emergentes. Tecnologias essas emergentes, que a seguir iremos destacar, são o valor, os dados são o valor importante que muitas das vezes é ignorado, não deve ser ignorado e, portanto, como recurso valioso, é elemento que é criado no ambiente construído e em projetos de construção numa quantidade vasta. Ou seja, a produção de dados é de tal forma e de tal magnitude que muitas das vezes perdemos a capacidade de poder geri-los. Mas sem dados precisos, as soluções tecnológicas serão certamente inúteis. Falando de alguns elementos, alguma tecnologia usada no setor da construção, nós temos softwares, alguns conhecidos de alguns profissionais, como o desenho assistido por computador, no inglês CAD, por exemplo, o Excel, e tem um erro, o Excel, apesar de parecer muito simples, mas o Excel é utilizado, por exemplo, para cálculos, tabelas, planilhas, que muitas das vezes os profissionais utilizam para gerir projetos. Temos o caso dos hardwares, telemóveis para comunicar, tablets e uma série de outros gadgets, no termo em inglês, que são utilizados para podermos ter maior eficiência na gestão de projetos de construção. O famoso e muito propalado atualmente, o Building Information Modeling, que é o BIM. Temos as soluções baseadas na nuvem para trabalho colaborativo em equipas que muitas das vezes não estão na mesma localização e partilha sobretudo de dados. Temos a inteligência artificial, que está a estender a capacidade humana para aquilo que se pretende do ponto de vista da resposta mais célere àquilo que são os desafios de um mundo cada vez mais complexo. Temos o Digital Twins, temos a impressão 3D, automação por robôs, drones, que são fundamentais, sobretudo, para a vistoria de grandes áreas, às vezes não alcançáveis, e também para a gestão em termos de segurança ou locais, muitas das vezes, de difícil acesso. A realidade aumentada e a realidade virtual são outros elementos relacionados com a tecnologia muito utilizados para podermos ter os projetos de construção a serem geridos de forma eficaz e eficiente. Por último, mas não limitado a esta lista, temos acessórios com tecnologias, óculos, luvas, coletes e uma série de outros elementos que muitas das vezes são colocados em obra como sensores para, por exemplo, fazer ensaios e perceber se aquilo que foi planeado efetivamente foi alcançado. Falar sobre os princípios é falar daquilo que são os elementos fundamentais para que, de facto, a tecnologia possa ser utilizada em benefício e retorno do negócio que se espera em termos estratégicos numa organização. Antes de adotarmos a tecnologia, um dos princípios, portanto, estão aqui apresentados, não são limitados, mas aqueles que se consideram fundamentais, em termos de configuração, é preciso ter uma estratégia robusta de implementação e adoção dessa tecnologia. Para isso, é preciso fazer a pergunta: em que momento implementar ou adotar a tecnologia? Não basta simplesmente segurar a tecnologia e chegarmos na organização, no meio de uma equipa, e dizermos: olha, vamos utilizar a tecnologia porque diz que é eficiente. Não. Para isso, é preciso então criar uma cultura de inovação comprometida com a recolha de dados. Porque, como se viu anteriormente, os dados são matéria-prima da utilização e eficiência dos meios tecnológicos que se vierem a utilizar. Perguntas como: que capacidade a equipa tem para implementar e adotar a tecnologia? É fundamental. Que formação será necessária para os profissionais desta organização ou da equipa de trabalho? Porque o maior ou menor conhecimento poderá constituir um risco para a organização em termos de implementação e adoção. Outro aspecto fundamental a ter em conta é o alinhamento dos objetivos daquela tecnologia que se vai utilizar com o próprio projeto. Portanto, o projeto vai trazer para si uma tecnologia, mas isto, se não estiver alinhado com as metas da organização, o
portanto, estaremos a aportar risco para aquilo que é um projeto, muitas das vezes, já de si complexo. Portanto, é preciso questionar que mais-valias poderá a tecnologia trazer para o projeto e para a organização. Os dados, como já foi referido anteriormente, esta produção de dados tem que ser relevante, tem que ser fidedigna e consistente. Não basta simplesmente nós termos dados que muitas das vezes, como se costuma dizer, entra lixo, vai sair lixo. E usando esta expressão, quer dizer que nós vamos estar desalinhados, quer com os objetivos da empresa, e também não vamos ter o alcance desejado dos dados. Tanto a questão a se fazer é que dados são relevantes, como os obter e utilizar de forma consistente em benefício da organização. Um aspecto fundamental para os dados é métricas. Os KPIs do inglês, Key Performance Indexes, serão ou não adequados aos fins do projeto? Que métricas, que KPIs, quais são e quais não serão necessários? E, por fim, mas não limitado a esta lista, que novas tendências existem para que esta tecnologia de facto seja implementada e adotada em termos de funções profissionais? E realçar aqui o facto do gestor de projetos enquanto facilitador do uso dessas novas tecnologias. Nós temos hoje, por exemplo, funções a nível dos projetos, como os BIM Managers. Os BIM Managers, ou, por exemplo, os coordenadores de interfaces. São funções que hoje estão, já existem em alguns países, mas que nós podemos, no nosso contexto, caso não existam, adotar para que a implementação e os princípios possam ser melhor adotados. Mas para isso é necessário seguir 3 cursos fundamentais que o PMI-CP tem. Estes 3 cursos, dos quais a tecnologia e a inovação na construção, conferem-nos após a conclusão com sucesso a designação sénior, profissional de construção sénior. 3 destes cursos são o desempenho da construção e gestão de materiais, a tecnologia e inovação na construção e o planeamento de execução da construção. Os 2 primeiros, após a conclusão, ter-se-ão um exame de aferição e depois de concluído, vamos ter estes 2 selos como elementos fundamentais a confirmar a conclusão dos mesmos e depois de termos a certificação, então ter a designação sénior como profissionais da construção. Qualquer um destes cursos pode ser feito com formador ou pode-se ter acesso a partir do site do PMI após a compra dos mesmos. Realçar o facto que, do ponto de vista daquilo que é o desempenho da construção, que é um dos cursos, realçar aqui pequenos elementos fundamentais deste módulo. Aspectos como a estratégia e o plano, do ponto de vista do desempenho da construção, processos de medição de progresso e configuração de uma estratégia do desempenho do projeto. Como se viu anteriormente, estes são elementos fundamentais para a utilização da tecnologia a favor, quer do projeto, que vai entregar um determinado produto, resultado ou processo, e a organização terá que ter um alinhamento para que, de facto, se possa ter essa entrega desejada. Do ponto de vista da tecnologia e inovação na construção, os principais tópicos são estes. Realçar apenas alguns, por exemplo, o aspecto da inovação no ambiente construído, o que é, por que é importante e onde introduzir. Isto é de suma importância para que, de facto, a tecnologia possa devidamente ser utilizada. Dentre os 3, terminar com o planeamento da execução na construção. Não traduzimos aqui o AWP, que é o Advanced Work Packaging, que é uma das metodologias utilizada para acelerar processos de execução. Temos também o Last Planner System, que tem como finalidade reduzir desperdício na construção. E, finalmente, o comissionamento, que, confesso, nos meus anos de experiência, não me recordo ter visto ser planeado, e para isso é preciso, de facto, termos algum conhecimento para que
aconteça e ocorra com sucesso. É importante realçar que o PMI tem também um curso que é o Digital Construction Practitioner, onde todos esses aspectos, de uma forma extensiva, são abordados, falando sobretudo da digitalização e também daquilo que são a automação de determinados processos em termos eletrónicos. Existe uma plataforma que a Oracle tem, que é um parceiro do PMI, e este curso também está disponível como novidade no site do PMI Global. Mas para isso é preciso certificar-nos, ou seja, para termos a designação sénior e depois, para termos a certificação, precisamos, portanto, para termos a designação sénior, precisamos de primeiro nos certificar. E certificar-nos são estes 3 cursos que são mandatórios, começando pela comunicações em projeto de construção, fim do qual ser-nos atribuído um badge. Um badge é um selo que nos confere, portanto, é este que está no canto inferior direito. Temos outro módulo que é a gestão de âmbito na construção e solicitação de mudança. Temos também a gestão de interface na construção e, por fim, o contrato de construção e gestão de risco, sendo este o módulo mais importante e com maior peso a nível desta certificação. Depois de concluído com sucesso, nós poderemos, estar disponíveis para fazer então o exame final, fim do qual podemos depois então ter a certificação PMI-CP. Cada um destes cursos poderá, em termos de formato, ser feito em sala de formação ou na nossa agenda, comprando os cursos e podendo segui-lo conforme nós desejarmos. Fazendo uma pequena incursão a nível destes cursos, a nível da comunicação, destacar aspectos fundamentais como a escuta ativa. A escuta ativa que, apesar de parecer muito simples, muitas das vezes é ignorada e que coloca e traz riscos naquilo que são os resultados de muitos projetos. A importância da comunicação eficaz. O que é que isso de facto é comunicação eficaz? E ferramentas fundamentais como o PMIS do inglês, que é um sistema de informação de gestão de projetos que fica disponível para toda a equipa para que possam, de facto, comunicar de forma efetiva. E um aspecto fundamental aqui neste módulo, que é a gestão baseada em promessas, que no inglês é o Commitment Based Management. Do ponto de vista da gestão das interfaces, apesar de ser um módulo simples, é o que tem, se não mesmo, um dos maiores significados em termos da gestão, porque se uma interface não for bem gerida e não for conjugado nesse processo de gestão a devida comunicação, a interação e o acolhimento por parte das partes interessadas, o projeto poderá ter riscos muito elevados e este módulo vem enfatizar a gestão das interfaces, sobretudo em projetos complexos. E estes projetos complexos que muitas das vezes são denominados megaprojetos. Do ponto de vista da gestão do âmbito e solicitação de mudança, é importante realçar algumas ferramentas fundamentais. É preciso perceber se o nosso âmbito está bem definido. Se o nosso âmbito não estiver bem definido, nós, a partida, com uma ferramenta proporcionada neste módulo, podemos perceber e fazer uma gestão de risco e, sobretudo, a gestão de mudança, que deverá também seguir um processo estruturado para que o projeto de construção siga aquilo que é necessário para a entrega de valor e alinhado sempre à estratégia da organização. Um aspecto também a destacar é a estrutura de governança de âmbito. De que forma é que se tomam as decisões ao nível desses projetos? E há aqui um aspecto nesta lista que é a tecnologia como suporte à gestão do âmbito e solicitações de mudança. Finalmente, temos os contratos de construção e gestão de risco, o ciclo de vida do contrato muito fundamental, e realçar aqui o facto que no nosso contexto está muito alinhado com aquilo que nós desenvolvemos em termos de contratos públicos e não só. Há muitas semelhanças e atividades encontradas neste módulo que nós podemos alinhar com aquilo que nós fazemos diariamente. As causas comuns de reclamação. O que é que os contratos devem efetivamente ter para evitar e melhor gerir
as reclamações e as disputas quando as partes interessadas não estão alinhadas. Bom, elegibilidade. Como se disse anteriormente, 3 anos de experiência de trabalho no setor da construção nos últimos 10 anos e também concluir com sucesso os 4 módulos fundamentais. Portanto, estes módulos não existe uma ordem precisa, podem ser concluídos de acordo com o nosso tempo, ou existe também a modalidade de podermos seguir e fazer esse curso com um formador em sala de formação. Como disse anteriormente, podemos ter, em termos de formato, a autogestão daquilo que será o curso, podemos comprá-lo, mas também podemos ter um formador que terá que ser um parceiro autorizado de formação do PMI. Em termos de horas dedicadas, 6 a 10 horas por curso, estamos a falar módulo, e no caso de um formador, 2 dias de formação em sala por cada módulo. Estamos a falar extensivamente de 8 horas, sendo que são 4 módulos. Portanto, nos casos das empresas, poderá haver também a introdução de estudos de casos adaptados àquilo que a empresa faz. Para termos de facto a certificação, temos que, para além da elegibilidade, depois temos que ter condições e depois da aceitação da nossa candidatura, fazermos e submetermos a 120 questões, numa duração de 230 minutos, cujos principais domínios para o exame estão centrados na gestão de contratos, envolvimento das partes interessadas, estratégia e gestão do escopo e governança do projeto. Motivo para a certificação PMI-CP. Principal proposta de valor da certificação PMI-CP para as empresas é melhorar a eficiência da entrega dos projetos, a qualidade e a gestão de riscos em projetos de construção, levando a uma maior satisfação do cliente. Isso naturalmente vai se traduzir numa vantagem competitiva e o crescimento da organização como um todo. E os motivos estão aqui. Desde fevereiro de 2025, já foram concluídos 19 mil cursos a nível mundial. E a adoção a nível de muitas organizações mundiais. Aqui ao nosso lado, a África do Sul, o Instituto ou o órgão regulador da construção está a adotar o PMI-CP como padrão para todos os profissionais que estejam envolvidos a liderar projetos de construção. Recentemente, o Instituto de Engenharia da Zâmbia estabeleceu uma parceria com o PMI para formar os seus membros para adquirirem competências fornecidas pelo PMI-CP. A nível da Arábia Saudita, temos o Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, que está a utilizar, reconhece a certificação PMI-CP na capacitação da sua força de trabalho, assim como a Autoridade dos Empreiteiros já está a adotar. No Bahrein, igualmente. Portanto, aqui são alguns fatores relacionados com os motivos da escolha da certificação: entrega de projetos aprimorada, aprimorar a mitigação de riscos em projetos, gerir contratos para que possam estar alinhados, de facto, com os objetivos que as organizações pretendem. Por outro lado, os profissionais ficam não só habilitados a liderar projetos complexos, mas também a somar aquilo que já é a sua experiência. Isso demonstra, do ponto de vista da organização, que está comprometida com a excelência e, naturalmente, com os seus clientes. Isto é uma frase de um dos formandos, porque pelo facto da construção ter elementos relacionados com o desperdício, ele pensa que, portanto, teve uma visão, pensou e considera que dentro de 5 a 10 anos ele prevê que 50% dos profissionais têm essa certificação e que espera um decréscimo de 50% em projetos que excedam o orçamento e que tenham derrapagens em cronograma e que não produzam objetivos, portanto, benefícios esperados. Ou seja, ele prevê uma redução em 50% de projetos que estejam desviados destes 3 vetores fundamentais. Termino então esta apresentação. Juntem-se ao grupo no LinkedIn, uma comunidade vasta, global, onde se podem atualizar com
aquilo que tem estado a ser desenvolvido e partilhado não só de eventos, mas de boas práticas do setor da construção. Partilhem as vossas experiências e sejam parte desta família. Termino então e agradeço a vossa atenção. Obrigado. Arquiteto Mário, isto foi aqui uma aula magna. Nós agradecemos por tão rica partilha, por ter trazido aqui informações muito relevantes para aquela que para aquilo que são os caminhos, de facto, para a certificação PMI-CP, para todos aqueles que estão interessados em seguir, então, o caminho profissional da construção. Penso eu que trouxe aqui muitos insights e creio que a nossa audiência ficou expectante para fazer algumas perguntas e para continuar a seguir esta que é a certificação PMI-CP. Portanto, agora vamos voltar ao nosso painel, né, de discussão, onde vamos dirigir algumas perguntas aos nossos painelistas, agora de forma individual, e na sequência vamos também permitir que alguns dos nossos convidados aqui do nosso painel possam então colocar algumas questões. Eu agora iria me dirigir ao engenheiro Manda e colocar a seguinte questão: que ferramentas, métodos e formas de trabalhar tem aplicado para melhorar o desempenho dos projetos de construção e por quê? Engenheiro Manda, tem a palavra. Vamos falar um bocadinho aqui sobre as ferramentas e métodos e as formas de trabalhar em projetos de construção. Sim, é uma, de facto, pergunta pertinente, mas posso lhe dizer que a nível profissional hoje, posso lhe dizer que não tenho ainda, mas a nível da ordem dos engenheiros, nós temos uma outra abordagem que eu vou tentar partilhar consigo. Nós, no Colégio de Civil, nós dissemos o seguinte: se nós só temos uma ou duas pessoas ou três pessoas que entendem da tecnologia no setor da construção, ninguém vai adotar as ferramentas e as boas práticas ou novos métodos de trabalho. É por isso que nós adotamos na ordem uma coisa completamente diferente do tipo que é, olha, os que já são certificados, criamos uma comissão com a ordem dos arquitetos, como que chamamos isso a comissão técnica conjunta, em que nós oferecemos formações aos nossos membros. O que é que nós estamos a acreditar? Nós estamos a acreditar de que daqui a pouco haverá muitos profissionais angolanos que entendem das ferramentas, que entendem dos métodos, que eventualmente na sua forma de trabalhar já podem começar a adotar essa nova forma de trabalhar no setor. E isso vai permitir para que o Manda amanhã, quando estiver a implementar, por exemplo, o BIM 3D, o BIM 4D, o BIM 5D, que exista um conjunto de profissionais no mercado que consiga interpretar essas ferramentas. Ou seja, respondendo, eu não uso ainda, mas estou mais dedicado em criar uma comunidade que possa utilizar essas ferramentas. E há muitas ferramentas, de facto, que podem mudar a forma como nós trabalhamos. Perfeito, Manda. Obrigada aqui por esta partilha que fez em torno desta questão. Até posso concluir mais uma coisa dizendo que o Manda também só vai conseguir usar essas ferramentas se, por exemplo, o grande comprador, o Estado, por exemplo, começar a exigir coisas como no caderno de encargo, não, que a metodologia X fosse utilizada, começar a criar essa necessidade de adoção, porque a adoção das tecnologias no setor da construção não é possível fazer a nível individual, mesmo a nível empresarial. É muito difícil. Tem que ser quase uma comunidade a adotar para que as ferramentas possam fazer mais sentido. Eu gostaria de ouvir o contributo do arquiteto Mário sobre essa questão, porque eu acredito que na sua explanação falou um bocadinho sobre algumas formas e alguns métodos de trabalho, isso ligado então àquilo que é o caminho
na certificação de construção. Então, Mário, se calhar davas aqui um pequeno contributo também nessa pergunta. Obrigado, Marta. Eu concordo totalmente com o que o Amanda diz, porque a questão fundamental é a padronização. Nós precisamos efetivamente de padronizar e aqui, de uma forma muito cirúrgica, dizer que o setor público, que é aquele que de facto é o maior apoiador, aquele que é o sponsor, por assim dizer, tem um papel fundamental, ou seja, as organizações públicas, privadas, instituições, os profissionais irão adotar com maior ênfase as tecnologias. Se o setor público, estamos a falar a nível das normas, regulamentos, também abraçarem a causa da tecnologia, e isso naturalmente trará bons resultados para aquilo que são os projetos de toda a magnitude. Portanto, cirurgicamente, para concordar com o que o Amanda diz, e de facto o nosso trabalho, o nosso papel enquanto profissionais é fazermos o nosso trabalho a nível das organizações, não pararmos, não esperarmos o setor público, mas de certo modo trabalharmos lado a lado com o setor público para que de facto uma comunidade maior a nível das ordens profissionais consigamos trazer de facto a utilização das novas tecnologias para benefício do setor da construção. Obrigado. Obrigada, Mari. Pegando aqui essa última deixa da tecnologia, eu me dirijo agora a Lourdes e faço a seguinte questão. De que forma é que o uso da tecnologia tem melhorado o desempenho das suas funções enquanto profissional? Bem, um dos pontos que eu acho mais importante dessa questão é que o uso das tecnologias levantou em mim uma necessidade de maior capacitação a nível técnico, para conseguirmos passar a devida a informação, porque se formos a ver, grande parte do que nós profissionais de construção temos que fazer é garantir que a informação durante todo o ciclo de vida da edificação seja bem transmitida. E para nós conseguirmos fazer isso, nós temos que ter um grande nível de conhecimento técnico. Nós não vamos estar a comunicar de maneira efetiva, então não vamos estar a transmitir informação da melhor maneira que podemos. Então, esse é o que eu creio que é o ponto essencial, ou principal. Pois, fomos a ver alguns outros detalhes. Teve uma redução considerável no tempo de pagamento de projetos, automatizou algumas tarefas que são repetitivas durante a execução de projetos, e tendo em conta que o meu foco profissional tem sido a execução de projetos, então estou a falar mais no ponto de vista de execução de projetos. Então, além também da facilidade da visualização do projeto, da facilidade da análise e compatibilização de projetos, e, como um todo, a melhor gestão da informação durante todo o ciclo de vida útil de uma construção. Perfeito, Lourdes. Muito obrigada por esse esclarecimento. E eu passo agora ao Manda e questiono o seguinte. Quais os desafios que mais se destacaram na adoção da tecnologia nos projetos em que esteve envolvido? Bom, posso dizer que a comunicação, de facto, por exemplo, posso dizer que a inteligência artificial melhorou substancialmente a forma como preparo hoje alguns documentos técnicos. Ok. E a primeira coisa é a inteligência artificial e a segunda posso dizer que é a comunicação também. Por exemplo, hoje considero mais fácil fazer um planeamento BIM 4D, ok, do que fazer barras Gantt, ou seja, a comunicação com as minhas partes interessadas, é mais fácil, mostrando a execuibilidade de uma parte ou das partes do contrato. De facto, isso, a comunicação de facto melhorou substancialmente usando as novas tecnologias. Ok, perfeito. Arquiteto Mário, qual é, na sua opinião, a tecnologia ao serviço da gestão de projetos de construção que mais alterou a sua forma de trabalhar? Eu considero que eu vou mesmo para as raízes. Eu vou para as raízes, não venho mais para cá. Arquiteto, só para melhorar o som, por favor. Obrigada. Vou-me ater ao CAD, porque de facto houve uma revolução. Portanto, eu ainda trabalhei com
com tinta da China, para quem se lembra, e com papel vegetal. E alterou a forma de trabalhar porque houve aqui uma aceleração de processos. Mas depois do CAD, digamos que houve simplesmente incrementos e melhorias que nós temos estado a ver agora, e creio, como disse bem o Manda, para acelerar ainda mais os processos, a inteligência artificial tem estado a ajudar bastante naquilo que é o planeamento e na própria, não direi execução, porque quem executa somos nós humanos, mas permite-nos ultrapassar determinadas fases que anteriormente levavam bastante tempo, e nós hoje, com o advento desta nova tecnologia, conseguimos mais facilmente alcançar aquilo que são as metas de planeamento, execução e conclusão de alguns projetos. Portanto, realçar o CAD, portanto, o que alterou bastante foi o CAD. A partir daí, creio que tudo mudou e agora estamos numa fase e numa era diferente que ainda estão a acelerar mais estes processos e a melhorar as nossas formas de trabalhar. Muito bom, obrigada, Mário. Falamos aqui do CAD, do BIM, da inteligência artificial. São todas as tecnologias e outras que têm contribuído, então, para aquilo que é um melhoramento, não é, da gestão de projetos de construção e não só. Eu agora abriria um espaço para para a nossa audiência, colocar algumas questões aqui aos nossos painelistas. Estejam à vontade, quem quiser falar pode acenar ou levantar a mão aqui com o emoji. Nós vamos ceder a palavra para então poderem fazer perguntas, e quem sentir menos à vontade, então pode deixar a sua pergunta aqui no chat e eu passo a ler e assim os nossos painelistas vão responder. Perguntas ligadas ao tema, não é, que nós trouxemos aqui, e algumas curiosidades que tiverem, tudo de acordo com o que foi falado. Estejam à vontade, não se inibam. Este espaço é mesmo para aprendermos, para nos mantermos informados. Pronto, eu vou começar aqui com o Henrique Diniz para colocar a primeira questão. Por favor, tenha a palavra. Bom dia a todos. Aqui é boa tarde, boa noite a todos. Eu queria tirar uma dúvida referente à adoção e, assim, como o governo e os órgãos, empresas privadas estão absorvendo e encarando esse novo desafio do PMI-CP, né? Aqui no Brasil, como foi falado aí na palestra, a WP já entrou como item contratual. Então, tem muitos contratos que, em termos de desempenho, já cobram a WP. Como é que vocês veem a evolução e crescimento da certificação nos órgãos, junto ao PMI, parcerias, para que a gente realmente tenha um diferencial da certificação? Obrigada, Henrique. Mário, e os outros painelistas que quiserem dar o seu contributo em torno dessa questão. Bom, Força. Obrigado pela questão, Henrique. O grande desafio é precisamente aquilo que nós abordamos anteriormente. É procurar que o governo veja a certificação como um propulsor da obtenção de melhores resultados, sobretudo em projetos públicos. Considerando que no Brasil já estão avançados e já incorporaram, nós, do ponto de vista daquilo que são os desafios, teremos que fazer o mesmo caminho. Como partilhamos há bocado, as nossas normas, os nossos regulamentos deverão incorporar boas práticas, e o AWP é uma boa prática, e nós estamos neste processo a nível do PMI Angola, e eu particularmente enquanto embaixador temos estado a trabalhar no sentido de trazer esta parte interessada fundamental, que é o governo, para que possa olhar para as boas práticas como benéficas na obtenção de resultados. Obrigado. Obrigada, arquiteto. Eu tinha visto o Joaquim Miala com a mão levantada, não sei se ainda quer questionar ou se ficou ultrapassado com essa pergunta. Não, ainda não. Força.
Sim. A questão são duas, na realidade. A nível de custos, quanto é que mais ou menos fica avaliado o processo todo até a obtenção do PMI-CP? Acredito que eu apanhei só o final da palestra. E a outra era relativamente aos processos burocráticos que muitas das vezes existem dentro das nossas empreitadas, principalmente aqui em Angola, onde nós temos uma realidade que às vezes nós não controlamos todos os processos e para quem lidar realmente com obra sabe que o fórum político está sempre acima das engenharias e às vezes do conhecimento. Como é que o o PMI-CP, consegue facilmente lidar com isso? Que na gestão dessa questão da componente da construção e os mandatários das leis políticas. Obrigada, Joaquim. A primeira pergunta creio que o Mário vai responder e a segunda eu passaria ao Manda, sequencialmente. A primeira está relacionada como é que... Ao custo da certificação. Penso que é isso, certo, Então, Joaquim? Sim, é isso mesmo. Ok. Eu partilhei agora no chat o link, mas dizer que para membros o custo da certificação é cerca de 200 e, se não me falha a memória, $239. Mas eu partilhei e caso haja alguma dúvida, partilhei o link no chat para todos e para quem não é membro o custo será diferente. Não sei se Ok. conseguiu aceder, se conseguir, tiver alguma dúvida depois diga, por favor. Obrigada, Mário. Penso que sim, ficou esclarecido. Agora passaria ao Manda para falar da questão burocrática daqui, especialmente por causa da Angola, a sua experiência. Sim, é uma coisa normal, a mudança. O homem, na sua natureza, não gosta de mudar, é uma coisa normal. Mas há uma coisa, por exemplo, como é que nós, a minha experiência pessoal, é como é que nós tomamos conhecimento de que o Estado angolano já tinha algum interesse sobre o BIM. Eu e o meu colega, o engenheiro Joelson, fomos do Ministério da Construção, naquela altura, não sei se 2020, ou tinha uma coisa qualquer, fomos no Ministério da Construção e na sala de espera vimos um artigo do Ministério em que tinha o BIM. E a partir daí, nós consideramos que a ordem deveria fazer uma coisa para os seus membros, no sentido de, quando o Estado começar a materializar isso, fosse também realidade para os nossos membros. Eu, pessoalmente, olhando a implementação da tecnologia como um projeto, gostaria de ter uma outra abordagem com o poder político. Eu gostaria que a comunidade não fosse falar com o poder político uma coisa do tipo: não estás a conseguir porque não és certificado, não estás a conseguir porque não és. Ou seja, as pessoas não gostam de aceitar esse tipo de. Assim, não podem aceitar este tipo de abordagem. Eu acho que gostaríamos, eu pessoalmente gostaria de dizer que, olha, não apenas a certificação é uma coisa muito boa, mas nós precisamos de chamar o político para aquilo que é o benefício da prática em si, do tipo, dizer uma coisa, do tipo, olha, por exemplo, nós temos o Dubai hoje, posso dizer que o Dubai é um país onde o BIM é o dia a dia dos empreiteiros, dos fiscais, dos projetistas, fazem isso de uma forma natural. Por quê? Porque já existe esse apoio político. No Dubai também há uma outra coisa muito boa, é a gestão contratual. Os contratos deles são muito mais equilibrados, os fornecedores se sentem mais confortáveis em trabalhar com o Estado, não tem aquela sensação do tipo, vamos sempre perder. Ou seja, precisamos de aproximar as melhores práticas, quer na gestão do contrato, quer na forma, o método de entrega do projeto. Precisamos de aproximar junto dessas pessoas, mostrando, não dizendo que aquilo aqui está a faltar, mas mostrando aquilo que pode vir a ser
os benefícios da prática. Por exemplo, hoje em dia posso lhe dizer que, face à existência, por exemplo, do BIM, até os métodos de entrega de projeto mudaram ligeiramente. O que é que nós temos? Por exemplo, nós temos o método tradicional, que é o dono da obra procura o projeto, faz o concurso, depois a construção entra posteriormente, o empreiteiro entra posteriormente. Existe outra, agora hoje em dia, por exemplo, para otimizar o ambiente comum de dados e a tecnologia BIM, existe o método integrado de entrega do projeto, em que existe um ambiente comum de dados em que as informações vão ser partilhadas, ou seja, há uma necessidade de divulgar mais os benefícios da prática e depois dizer que sim, para sustentar essa prática é preciso ter uma certa certificação para manter aquilo que nós podemos chamar a transparência, a segurança e as melhores práticas. Essa aqui é a minha sugestão, ou seja, a abordagem deveria ser para, primeiro, abordar mostrando a prática. Segundo, se toda a comunidade angolana, quer os engenheiros, quer os arquitetos, disserem que pá, eu no contrato que vou assinar com o dono de obra, só devemos aceitar todos o BIM, eu acho que o Estado se calhar não vai se opor, porque de outra forma deveremos esperar um presidente da República em que faz um decreto-lei que diz que a partir de hoje nenhuma entidade pública contrata sem o BIM. Por exemplo, se o Estado hoje o fizer, hoje agora, numa obra que vai avançar em Angola, porque não tem profissionais suficientes, quem com certificados, quem quer com a prática. Razão pela qual nós, na Ordem dos Engenheiros, estamos mais preocupados em trazer mais pessoas, em ter conhecimento sobre a prática e confiar no processo, e confiar na prática, e confiar na troca de informação, porque é isso que vai fazer com que amanhã, se houver um decreto dizer, olha, o Ministério da Construção hoje só contrata com BIM, os nossos membros serão os primeiros a acreditar que sim, isso funciona e nós temos prática. E nós não só fizemos isso, fizemos também uma outra coisa, que é, nós, junto dos parceiros internacionais, nós atribuímos licenças, além de ter aquelas licenças do mercado de 30 dias de software BIM, nós na Ordem dos Engenheiros, nós na Ordem dos Engenheiros, nós conseguimos ter desconto na formação sobre as metodologias BIM em Instituto Global de Tecnologias, licenças de 7 meses para ter acesso a essas ferramentas. Por quê? Porque a nossa estratégia é completamente diferente. Nós precisamos de ter uma massa muito grande dos engenheiros que entendem da tecnologia. É a única forma que eu acredito que amanhã o meu colega Chiamba, que estou a ver aqui, quando ele for o ministro, eu acredito que o BIM vai passar logo para decreto-lei. Obrigado. Obrigada, Amanda. Tenho aqui mais uma pergunta no chat. Já estamos mesmo na reta final do nosso webinar, muito interessante. Tenho a certeza que depois deste encontro vamos poder interagir. Aqui o engenheiro Amanda já deixou o LinkedIn, vamos poder trocar impressões a posterior, porque este é o momento mesmo para networking, para estarmos em contínuo contacto. Vou ler aqui uma questão que já está há algum tempo aqui no chat, dirigida ao arquiteto Mário. Que medidas, enquanto gestor público, tem adotado para a melhoria dos projetos públicos? Primeiramente, pronto, obrigado pela questão. Primeiramente, temos que ter paixão naquilo que fazemos e perceber que quando estamos a entregar alguma coisa a nível público, estamos a entregar para uma nação. E temos que ter em conta, primeiramente, fazer bem. Fazer bem, e mais do que fazer certo, fazer a coisa certa. Ter ferramentas, em termos de medidas, ter as ferramentas certas, consultar a legislação local e perceber, em termos de competência, aquilo que nós podemos dar de acréscimo. Daí que estas competências são fundamentais. Utilizar aquelas ferramentas que, e eu particularizo aqui as ferramentas do PMICP, deram deram um salto naquilo que é a minha compreensão e a forma de resolver problemas. Portanto, ter sempre ferramentas à mão que nos conduzem a praticar de forma correta, de forma mais eficaz e eficiente, aquilo que pretendemos para entregar a organização, mais do que simplesmente fazer certo as coisas. Esta é a principal medida
que tenho adotado particularmente, e como não faço sozinho os projetos, no seio da equipa em que estou inserido, contando sempre com o apoio da alta gestão. Esta é uma medida fundamental. Obrigada, arquiteto. Na sequência, tenho aqui uma pergunta que eu acho ser interessante, da Malua Pires, que questiona, neste âmbito, com todas essas tecnologias a serem implementadas, qual tem sido o maior desafio na execução dos projetos em Angola? Porque hoje temos conhecimento, temos ferramenta de modulação, mas qual tem sido o maior desafio na execução dos projetos? Lourdes, qual é que é a tua opinião em relação a este grande desafio? Bem, a meu ver, o maior desafio tem sido a resistência à mudança de alguns dos nossos profissionais. O que acontece é que quando a pessoa já tem algum nível de experiência, já se criam hábitos, criam-se rotinas, desenvolvem-se padrões. Quando já há alguma mudança, a execução dessa mudança cria uma quebra na produtividade. Uma pessoa que já trabalhava 100% bem de um método, se tiver que mudar para outro, vai haver uma quebra de produtividade. Então, nós temos essa questão da quebra de produtividade e temos a questão da resistência à mudança. De maneira muito sucinta, é a minha opinião em relação ao assunto. Assim como na construção, acredito que nas outras áreas, nas outras indústrias, a resistência à mudança é um grave Acaba sendo problema. a mesma. Sim, Acaba nós sendo temos a que mesma. trabalhar e o PMI tem, de facto, aqui a solução para estes temas. Então, vamos considerar mais uma pergunta, aqui já mesmo para finalizar, que é do Nilton Germano, que pergunta quais são os métodos que o PMI, como instituição, tem estado a usar para maior credibilidade aos técnicos certificados. Mário, se calhar aqui davas uma chega, já mesmo para finalizar. O método que o PMI tem utilizado Para para... credibilizar ou para dar maior credibilidade aos técnicos certificados. Bom, nós temos estado a fazer aproximação a muitas organizações governamentais para que o gestor de projetos seja de facto reconhecido como tal, através de palestras, memorandos de entendimento, para que, através de eventos como este, através de formação, nós consigamos criar maior consciência da necessidade. E esta credibilidade vem sobretudo naquilo que estes profissionais, muitos deles em organizações públicas e privadas, merecem destaque. E nós temos muitos profissionais e nestes projetos em que estes profissionais atuam, nós destacamos, razão pela qual, mais do que simplesmente a certificação, é nós termos o resultado e podermos honrar aqueles que se certificam, e falamos em gestão de projetos como toda a capacitação que proporciona ao profissional melhor entrega do resultado naquilo que faz. Mas falando particularmente no caso do PMI, através destes eventos, parcerias com instituições que nós pretendemos influenciar para que, numa cadeia de baixo para cima, possam chegar aos decisores e podermos mudar a nossa conjuntura, mudar a nossa paisagem, por assim dizer, e termos, de facto, um número maior de certificados para que consigamos ter os resultados desejados. Obrigada, Mário. Gostaríamos de agradecer mais uma vez aqui a presença de todos. Tivemos aqui um webinar muito rico, muito interessante. Nós estamos a gravar esta sessão e a todos os interessados, nós teremos todo o gosto em partilhar a gravação e neste momento, já em jeito de finalizar, eu gostaria de dar a palavra à nossa presidente, Clara Inglês, para fazer aqui algumas considerações finais e também vai fazer alguma consideração em torno da experiência que tem como profissional da construção. Então, dou neste momento a palavra à nossa presidente, Clara Inglês, por favor. Obrigada, Marta. Boa noite a todos. Foi um painel muito interessante. Há algum tempo já estamos aqui a tentar chamar o Manda, o Mário e outros profissionais, né, que possam vir e poder falar desses temas. É muito interessante que nós hoje, independentemente do que estamos a fazer nas nossas empresas, chegamos à mesma conclusão, que é preciso ganhar força e ter voz
não só como profissionais no setor da gestão de projetos, mas como organizações. E hoje o PMI assumiu esse papel, tomou para si essa responsabilidade de estabelecer parcerias estratégicas com órgãos do Estado. Assim como o Manda falou, a sugestão e o nosso compromisso no Plano Estratégico 2025 a 2026 pelo PMI África é andarmos juntos em parceria com as entidades governamentais para que possam junto conosco, perceber quais são os benefícios das certificações dos profissionais de gestão de projetos e o que é que estas ferramentas, essas metodologias possam facilitar a gestão, a qualidade da entrega e os benefícios, principalmente voltados à redução dos custos de projetos. Os custos são reduzidos, tem-se estado a divulgar muito sobre a sustentabilidade. E nós entendemos que para acelerar as entregas e termos benefícios na construção das infraestruturas, por exemplo, em África, para termos a África que sonhamos ou que pretendemos, há uma necessidade muito grande de aumentar, e o Mário aqui mostrou muito bem, as competências, as capacidades técnicas. E nós sabemos que haverá no futuro uma escassez muito grande. Isso fez com que o PMI tomasse assim a responsabilidade de rapidamente juntar-se a instituições governamentais para garantir regulamentação, para estabelecer parcerias para poder treinar e capacitar gestores, tomadores de decisão a nível de C-level, para introdução rapidamente dessas ferramentas e metodologias para que, de facto, possamos garantir, no setor específico da construção, a entrega rápida de projetos de infraestrutura que fazem toda a falta à nossa população. Então, o que é que cada um de nós ainda assim pode fazer? E a pergunta é, as empresas hoje quase não têm verbas para investir em projetos ou infraestruturas ou ferramentas tão caras como nós estamos a ver. O que nós podemos fazer, enquanto membros e voluntários, quem puder, faça a sua certificação e vai ajudando a fazer a gestão da mudança da mentalidade. E aos poucos, aqueles que, por exemplo, trabalham em PMOs dentro das suas organizações, treinar e capacitar os seus técnicos, seus colegas, para dentro das equipas, assim como o Manda disse, dentro das ordens profissionais, poder trazer esta visibilidade em exercícios práticos e reais de como é que isso beneficia. Quando os nossos governos aceitarem de facto este processo do engajamento para trabalharmos juntos, já temos um grande grupo de profissionais que advogam e praticam de facto e possam acelerar o sucesso dos projetos. Este compromisso eu deixo aqui no painel para quem está a assistir pela primeira vez uma sessão do PMI, que venham conhecer o que é que nós temos, venham buscar conhecimento, participem nos nossos webinars. O Mário tem estado engajado não só em Angola, mas também pela África e o mundo, a advogar em prol dessa certificação. E a África em si não dá mais para ficar para trás a nível das infraestruturas. E nós, Angola, também não podemos ficar para trás. E temos todos que contribuir de alguma maneira para que haja o mais rápido possível essa mudança de mentalidade, seja nas empresas, seja no nosso negócio pessoal, como gestores de projetos, ou até mesmo junto às instituições do Estado onde nós operamos. E nós no PMI acreditamos que juntos podemos mais. Essa é a minha mensagem. Obrigada, Marta. Obrigada, Presidente. Aqui eu já não diria nada, simplesmente ia terminar esta sessão, porque de facto foi uma intervenção muito, muito pertinente e trouxe aqui pontos muito relevantes e que creio que cada um de nós acatou a mensagem e convidamos a todos, toda a comunidade a conhecer o PMI Angola, a se juntar a esta comunidade que tem disseminado as boas práticas de gestão de projetos nas várias indústrias. Então fica aqui o nosso apelo, porque realmente boas coisas acontecem quando nos envolvemos com o PMI Angola. Então, neste momento, antes mesmo de terminarmos, teremos de fazer a nossa fotografia da família, só para registrar aqui a presença de todos. Se não se importarem, vamos convidar-vos a ligar a câmera para fazermos então a nossa fotografia e nos despedirmos deste webinar fantástico. Eu vou pedir não sei quem vai poder fazer a fotografia, mas eu vou tentar. Mário, consegues fazer o print screen da tela? Creio que não. Deixa-me ver. Vou tentar aqui fazer.
Então vamos nos posicionar. Eu faço, Marta. Dá-me aqui um Patrícia, please. minuto. Força. São 3, eu penso que são 3 telas. Ok. Então começa então vamos todos manter já umas caras bonitas, porque a qualquer momento a Patrícia vai nos apanhar. Patrícia, força. Exatamente. Deixa-me aqui salvar. Pronto, digam X. X. Calma aí, deixa eu salvar aqui a primeira. Podem ligar as câmeras, não Uhum. fiquem tímidos. Vejo aqui que a Málua, São a 3. Jamila, a Soma, não Newton, ligaram a câmera. Lucas, Joelson, não estão com a câmera Sim. ligada. Júlia Brandão, a Catarina Barracho, que já saiu na primeira e já desligou. Minha câmera está desligada, não sei porque está desligada a minha câmera. Eu tô ninguém aqui, consegue tô ligar. aqui. Vamos embora, Liz, a primeira, Vamos. a segunda? Eu já estou na segunda. Ok. E vamos Vamos para agora a à terceira. terceira e É o última, grupo da Júlia, sim. A Júlia, o Fausto. a Pronto, Valéria. diga X, Fausto. Pronto, já está. Perfeito, perfeito. Cara, a comunidade Gestão de Projetos, nós agradecemos uma vez mais pela vossa presença. Contamos com as vossas mensagens a solicitar informações sobre membership, sobre o voluntariado, porque aqui vocês vão encontrar muitos eventos que vão potenciar aqui a vossa carreira enquanto gestores de projetos. Então, a todos uma boa noite, bom descanso e até a próxima edição deste webinar ou de outros. E mais uma vez, repito, boas coisas acontecem quando nos envolvemos com o PMI Angola Chapter. Muito obrigada a todos. Votos de boa noite. Boa noite. Obrigado a Boa todos. noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Boa Marta. noite. Boa noite. Obrigado, Marta. Boa noite. Boa noite, colega. Seja.